O livro do profeta Ageu é um dos livros dos profetas menores, mas crucialmente importante na história geral da Bíblia hebraica. Assim, por séculos, os profetas hebreus estavam acusando Israel de quebrar a sua aliança com Deus através da idolatria e da injustiça. E eles avisaram que Deus iria enviar o grande império da Babilônia para derrubar Jerusalém, destruir o templo e expulsar o povo para o exílio. E tudo aconteceu no ano 587 a.C. Mas isso não foi o fim da história. Os profetas também acreditavam que ainda havia esperança e que Deus um dia traria de volta um remanescente transformado do seu povo, Israel, para viver em uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria entre eles. Quando nos viramos para Ageu, o ano é 520 a.C., quase 70 anos após o exílio. O Império Babilônico recentemente entrou em colapso e o mundo é governado pelos persas. Eles permitiram o retorno de qualquer israelita exilado que quisesse voltar para Jerusalém, que ainda estava em ruínas. E sob a liderança de um sumo sacerdote chamado Josué e Zorobabel, um herdeiro da linhagem de Davi, e um grupo de exilados, todos retornam e começam a reconstruir a cidade e as suas vidas. Lembre-se da história do livro de Esdras, capítulos de 1 a 6. Então temos altas esperanças e o futuro parece muito brilhante, mas na verdade não é, pelo menos do ponto de vista de Ageu. O livro consiste em 4 sessões que resumem a mensagem de Ageu dada ao povo de Jerusalém ao longo de 4 meses. Ele começa acusando as pessoas de terem prioridades equivocadas e sim, elas voltaram para Jerusalém. Mas elas estão usando todo o tempo e recursos para reconstruir as suas próprias casas de luxo, enquanto o templo ainda estava em ruínas devido à sua destruição 70 anos atrás. Então Ageu pergunta: as suas casas são realmente mais importantes do que a sua fidelidade a Deus? Essa negligência, Ageu diz, é o mesmo que a rebelião da aliança de seus ancestrais, e é por isso que a terra ainda é improdutiva, porque eles foram atingidos pela fome e pela seca. E aqui está a citação de Ageu na lista das maldições da aliança no livro de Deuteronômio. E assim, as palavras de Ageu são seguidas por uma história da resposta do povo. Lembre-se também da história de Esdras, capítulo 5. Nós aprendemos que Zorobabel, Josué e o remanescente do povo foram impactados pela mensagem de Ageu e estavam motivados. Eles começaram a reconstruir o templo. Então, na próxima sessão, Ageu segue um mês depois e aborda alguns problemas de expectativas destruídas entre as pessoas. O templo que eles estão reconstruindo é bastante inexpressivo. Não é nada comparado à glória do templo de Salomão, construído aqui cerca de 500 anos antes. E, por isso, a moral estava muito baixo para terminar o projeto. E assim, Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas do futuro reino de Deus e sobre esse templo. Ele cita os profetas anteriores, especialmente Isaías e Miqueias, sobre a nova Jerusalém. E o que seria o lugar de onde Deus redimiria o mundo inteiro, e onde todas as nações viriam e participariam do reino de Deus, resultando em uma era de paz. E assim, o templo desempenha um papel fundamental nos planos de Deus para o futuro. E Ageu chama o povo para trabalhar com esperança, apesar das circunstâncias decepcionantes. Na terceira sessão, Ageu segue 2 meses depois com um chamado à fidelidade e aliança. E ele envolve alguns sacerdotes em uma conversa sobre a pureza ritual. Lembre-se de todas as ideias-chave do livro de Levítico. Então ele diz: se alguém vai e toca um cadáver e se torna ritualmente impuro ou marcado pela morte, se essa pessoa for e tocar algum alimento, esse alimento se tornará impuro também? E os sacerdotes, sabendo do livro de Levítico, dizem: sim, será impuro. E então Ageu transformou isso em uma parábola. Ele diz que é assim que acontece com o povo de Israel e aquilo que eles estão colocando as mãos para construir o templo. Se a geração atual não se humilhar, se eles não se afastarem da injustiça e da apatia, então Ageu diz que o que eles constroem com as mãos, incluindo esse novo templo, também será impuro. O desafio de Ageu é que é somente pelo verdadeiro arrependimento e fidelidade da aliança que seus esforços de construção resultarão em Deus trazendo o seu reino e bênção. E assim, em certo sentido, o futuro de Israel estava nas mãos deles. Deus está esperando que o seu povo seja fiel. E assim, a escolha de Ageu diante da geração exilada é muito semelhante ao desafio que Moisés deu à geração do deserto antes de entrar na terra. A sua obediência levará à bênção e ao sucesso, enquanto a falta de fé levará à ruína. O livro conclui com o resumo de Ageu da esperança futura do reino de Deus. Ele fará da Nova Jerusalém o centro de seu glorioso reino internacional e, a partir daí, confrontará e derrotará o mal entre as nações. Ele relembra as pessoas sobre a derrota do exército do faraó na história do Êxodo. Deus cumprirá aqui a sua promessa a Davi e estabelecerá o rei em sua linhagem, e nos dias de Ageu, que foi representado por Zorobabel. E assim o livro termina com um
futuro brilhante. Então a pergunta é: será que a geração de Ageu será fiel a Deus? Será que eles irão experimentar o cumprimento de todas as promessas? E Zorobabel, ele será fiel? Será que ele se tornará o rei messiânico? E você tem que continuar lendo os 2 últimos livros dos profetas Zacarias e Malaquias para descobrir. Mas você pode ver como esse pequeno livro contém uma grande mensagem para toda a geração do povo de Deus, que as nossas escolhas realmente fazem a diferença, e que a fidelidade e obediência do povo de Deus faz parte da maneira como Deus escolheu realizar os seus próprios propósitos no mundo. E assim, essa verdade surpreendente deve motivar a humildade e a ação do povo enquanto aguardam o reino vindouro de Deus. E essa é a mensagem do livro de Ageu.